Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, boa noite, ouvintes, também quem nos assiste. Vera, vamos para Brasília, porque o Igor Cardim tem aqui atualizações sobre os depoimentos do Banco Master. Oi, Igor. Pois é, Débora, muito boa noite para você, para Vera, para os ouvintes. Foi concluído o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e a delegada da Polícia Federal, que é responsável por conduzir essas oitivas, já começou a ouvir Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Além deles dois, deve ser ouvido ainda hoje, a expectativa é essa, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. O ministro Dias Toffoli tinha marcado aquela acariação entre os três para esclarecer os pontos sobre a liquidação do Banco Master, mas recuou em meio às críticas sobre o procedimento, que é inédito, e aí por conta disso transferiu então a oitiva desses integrantes ali nesse processo de liquidação do Banco Master à Polícia Federal. Esses depoimentos são realizados aqui no anexo do Supremo Tribunal Federal de forma presencial. Daniel Vorcaro foi o primeiro a chegar aqui ainda de manhã, por volta das 11h30 da manhã. Os depoimentos começaram, o depoimento de Vorcaro começou por volta das 2 da tarde e terminou ali pelas 5 horas da tarde. Aí logo depois, Paulo Henrique Costa já começou a ser ouvido pela delegada da Polícia Federal, e durante essa oitiva tem a participação ali do juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e também por um representante do Ministério Público Federal. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. A gente não tem nem ideia, né, de que horas vai acabar esse depoimento e se houver uma cariação, se ela vai acontecer hoje também, né, Vera? Pois é, a gente vê, né, Débora, um recuo meio escondido, meio envergonhado. Por que então o ministro Toffoli não disse desde o início, olha, realmente eu revi essa decisão, não é necessário uma cariação, vou fazer depoimentos isolados. Não, ficou aquela coisa, vai ouvir os depoimentos antes da cariação. Aí hoje, essa coisa, não, a cariação pode ser que não aconteça. Agora, a cariação pode ser que aconteça caso restem contradições, caso restem dúvidas, que esse é o normal. Esse é um momento em que realmente se parte para uma cariação. Mas todo um procedimento muito embolado desse caso, e esse sigilo que foi colocado sobre essa investigação faz com que a gente realmente não tenha acesso a esses depoimentos, não saiba o que está sendo procurado por parte da Polícia Federal e do Supremo nesse momento em relação a essas três pessoas. Então é um caso eivado de ali singularidades e que torna realmente muito complicada a tarefa de analisá-lo, né? Até para isso a gente vai contar com uma ajuda, um auxílio luxuoso, como diria o professor Pasquale, porque tiramos o professor Oscar Vilhena, da FGV Direito, da sua folga de fim de ano para vir tentar nos ajudar a compreender, a lançar uma luz sobre esse caso. Boa noite, professor. Boa noite, Vera. Não nos deixam descansar, né? Não, o senhor já devia estar na praia. Quando a gente falou, vamos ouvir jurista, eu falei, pede para o Oscar Vilhena. E quando ele me disse que o senhor aceitou, eu ajoelhei e agradeci. Obrigada, Imagina. professor. Prazer falar com vocês, ainda que sobre esse caso complicado. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, queria começar falando em termos da sua especialidade, né? O senhor que é professor de Direito Constitucional, porque o Supremo é a nossa Corte Constitucional, ela não é alcançada pelo CNJ em termos de controle externo, e esses casos mais rumorosos aí que se avolumaram no fim do ano fizeram com que o debate sobre a necessidade ou não de um código de conduta ganhasse corpo, ganhasse força na sociedade. À luz do que outros países fazem, o que seria razoável em termos de estabelecimento de um código geral de procedimentos para os ministros dos tribunais superiores?
Bom, Vera, o código de conduta é algo que toda instituição tem, que existe um código de conduta para a presidência da República, para o funcionalismo público em geral, em todas as democracias, né? Inclusive nos sistemas de justiça. Algumas cortes, que dado o seu papel histórico ou por serem muito antigas, elas não tinham esses códigos de conduta, até porque não se via alguém que pudesse controlá-las de cima, né? Era o caso, por exemplo, da Suprema Corte norte-americana ou mesmo da Corte Constitucional alemã, mas assim poderia falar da francesa, da portuguesa. No entanto, nos últimos anos, mesmo essas cortes de cúpula passaram a adotar códigos de conduta, seja porque o papel dessas cortes se tornou tão relevante no cenário político dos seus países e os ministros passaram a ficar tão expostos que se percebeu a necessidade de criar regras claras para saber o que eles podem ou não podem fazer. Então, no caso alemão, onde você tem um código de conduta bastante principiológico, né, nós não tivemos nenhum incidente grave. No entanto, muitos desses juízes são acadêmicos, vão para conferências, participam de eventos. Então, isso levou à necessidade de uma melhor regulação, porque, afinal, aquilo que eles falam, ainda que como acadêmicos, tem um impacto sobre a corte, as suas opiniões serão exploradas, né? E tem o caso dos Estados Unidos, onde, não, ali houve uma série de situações bastante preocupantes, semelhantes a essas que nós estamos vendo no Brasil, que vão de juízes que passavam férias e viajavam em aviões, iates, com pessoas que tinham interesses na corte. Outros juízes que tinham uma associação com uma universidade que, de certa forma, participava de projetos com grupos que também tinham interesse na corte, né? Um ministro em especial teve uma manifestação política muito contundente durante a última eleição, né? Então, essa preocupação levou à adoção pela Suprema Corte Americana, que é uma corte centenária, de muita tradição, de um código de conduta mais específico do que o alemão, ou seja, com coisas que não podem ser feitas, e uma das preocupações, e aí termino, é com a questão dos impedimentos, ou seja, de você impedir o juiz de participar de julgamentos quando eles, em alguma medida, forem interessados no desfecho desse julgamento. Então, acho que essa é uma medida que não há razão no planeta para que você seja contra se a corte pretende se comportar bem. Professora Débora aqui, boa noite. Trazendo especificamente para o nosso caso aqui brasileiro. A gente, no caso do Banco Master, a gente tem autoridades de Brasília com contatos com Vorcaro, incluindo ministros do STF. O próprio ministro Dias Toffoli viajou num avião com o advogado de um dos investigados. Tem o caso do ministro Alexandre de Moraes, cuja mulher tinha um contrato milionário de advocacia, escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes, com o banco. Embora a PGR tenha avaliado que isso não é crime, isso, quer dizer, aquela história não é ilegal, mas é imoral? Que tipo de mensagem isso passa para a sociedade? Olha, a mensagem é muito ruim, né? O ministro Peluso, que foi presidente do Supremo, ele, em recente entrevista, ele deixou muito claro o seguinte: não é necessário você demonstrar que subjetivamente aconteceu algo, né? Que houve uma conversa dentro desse avião. Se isso aconteceu, é muito ruim. Agora, só o fato de que nós tenhamos levantado suspeitas, isso já indica que a conduta não deveria ter sido feita. Ou seja, é uma suspeita objetiva, não importa se houve uma conversa, vamos dizer, ilegal dentro daquele avião. O fato é que, pelo mero fato de que um ministro supremo foi a bordo com um advogado de uma parte interessada, isso já demonstra que a conduta não é boa. E o Código de Conduta, ele tem essa finalidade, é impedir que condutas que levem ao eventual desgaste da reputação do Supremo sejam vetadas. Agora, as condutas ilegais mesmo, ou seja, atuar de maneira
a defender o interesse de uma parte ou de outra dentro do Supremo, isso aí é de uma ilegalidade crassa, né? Então, uma coisa é conduta, outra coisa é crime, né? O que aconteceu, ao meu ver, no caso brasileiro, que piorou o cenário que nós estamos enfrentando hoje? Foi uma decisão tomada em 2023, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados, em que se declarou inconstitucional um dispositivo do Código de Processo Civil que cuida exatamente dessa questão que nós estamos enfrentando aqui, ou seja, da advocacia por parte de familiares, de esposa, do cônjuge, dos filhos, dos sobrinhos, né, junto aos tribunais. E o Supremo Tribunal Federal, numa decisão majoritária e que votaram contra, é importante a gente notar isso. O ministro Fachin, o ministro Barroso, a ministra Rosa e a ministra Carmen Lúcia, ou seja, apenas 4 votos que entenderam que a norma era constitucional, essa norma que impede que um juiz participe de um julgamento onde uma parte esteja sendo defendida por escritório em que tenha um familiar do ministro, né? Então, essa decisão foi majoritária por parte dos outros ministros, que entenderam que isto impedia a liberdade de advocacia, o direito ao trabalho, que era desproporcional, uma série de argumentos foram lançados. E, ao meu ver, essa decisão é que, de fato, criou um problema enorme pelo qual nós hoje estamos assistindo com muita perplexidade tudo isso que está acontecendo no Supremo, né? E dos ministros que votaram contra, 2 estão fora do tribunal. Exato. A ministra Rosa e o ministro Barroso. Exato. Agora, uma das coisas que mais me causam perplexidade nesse debate é que até nisso a sociedade aparece polarizada. E aí a gente vê a esquerda vociferando contra jornalistas e meio que defendendo o banqueiro acusado de fraude e meio que buscando de novo um juiz que seja um herói nacional. Isso o grupo que criticou os que defenderam a Lava Jato por buscarem um herói. Esse debate está muitos tons acima do razoável, e como trazê-lo de volta para uma racionalidade em que sejam tratadas dessas coisas que a gente está tratando aqui, as coisas que dizem respeito ao direito e à moralidade. Olha, não há dúvida, essas questões, vamos dizer, republicanas, elas deveriam estar acima desses processos de polarização. Mas, como nós sabemos, nós não vivemos num mundo permeado por uma racionalidade, mesmo que seja uma racionalidade política, nós vivemos num mundo extremamente polarizado, né? E isso faz com que qualquer coisa que seja vista como um ataque à sua posição, à sua concepção política, ou ao seu grupo político, seja rechaçado, né? Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil, porque nos coloca quase que numa armadilha onde é impossível avançar, né? Não se trata aqui de uma questão meramente política, né? Lógico, o ministro Alexandre de Moraes merece todos os nossos elogios pelo desempenho que ele teve na defesa da democracia, na contenção dos grupos mais radicais. Agora, isso não significa, se uma suspeita foi lançada em relação a ele, que isso não deva ser apurado. Quer dizer, ele deveria ser, inclusive, aquele que é o mais interessado na apuração. Então, é um problema. Nós entramos nesse jogo, né, que a gente costuma chamar de uma polarização visceral, onde qualquer coisa que afete o interesse político do meu grupo, eu tomo como negativo. Eu não sei se nós iremos superar isso, né, e quando iremos superar isso, mas o fato é que nós não podemos, especialmente quando se trata do Supremo Tribunal Federal, fazer com que ele se torne uma parte do jogo político, né? Ele é árbitro, ele não pode ser parte. E tudo aquilo que leva a uma suspeita de que ele seja parte tem que ser apurado. No caso agora, é uma questão, vamos dizer, que não era nem político a priori, porque era uma questão da liquidação de um banco, né? É uma questão de aplicação, não aplicação da lei, que nem deveria estar no Supremo Tribunal Federal, a rigor. Mas como há suspeita de participação de um deputado, e provavelmente de mais de um deputado,
a prerrogativa de foro levou para o Supremo. Então, o Supremo também ele tem sido vítima desta concentração de poderes que lhe foi dada. Então, tudo vai parar no Supremo. Quer dizer, a princípio, esse assunto devia passar longe do Supremo, mas para no Supremo. E aí a exposição dos seus ministros é inevitável. Por isso é que o cuidado deles deveria ser arquirredobrado. Quer dizer, quem tem que dar a última palavra sobre tantos temas tem que ser muito cuidadoso para não se deixar envolver, né, pelas redes de interesse que, de certa forma, são inevitáveis, econômicos e políticos. Todo mundo quer enredar um ministro do Supremo. O que ele tem é que se conduzir de maneira a prevenir que qualquer suspeita desse envolvimento possa se dar. Professor, para a gente concluir, o que o senhor, gostaria de ouvir do senhor, qual deveria ser o papel do ministro Edson Fachin nesse caso? O que o senhor avalia? A gente falou aqui dessa tentativa de tentar criar um código de conduta, que é uma tentativa do ministro, mas que está ali, não está muito aceita, né? Tem ali pessoas, integrantes da corte que são contrários, mas de que forma mais ele poderia assumir um protagonismo nessa situação? Olha, eu acho que o ministro Edson Fachin tem dado uma enorme contribuição para o debate público, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui falando sobre código de conduta. Muitos de nós já havíamos escrito sobre isso, proposto, mas isso não tem uma repercussão política como aquela decorrente do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ endossar essa proposta, né? Então, de certa forma, ele é responsável por ter dado um passo importantíssimo, né? E o que me causa uma certa perplexidade é o fato de que os outros ministros não percebem nesse movimento do ministro Fachin um movimento de defesa clara da autoridade do Supremo Tribunal Federal, né? Porque se nós, no futuro, breve ou um pouco mais longínquo, detectarmos escândalos no Supremo, isso será em detrimento da autoridade de todos, né? E para o país, como cidadão, em detrimento de uma autoridade que foi fundamental na defesa da democracia. Eu acho que o ministro Fachin tem que ser louvado pela sua atitude, pela coragem com que ele fez isso. Ele sabe que há uma resistência enorme dentro do tribunal. Ele colocou isso de forma clara no dia da sua posse, né, onde ele deu todas vamos dizer, os recados de que a presidência dele seria sobre integridade, seria sobre autocontenção, né? Então ele não deve causar nenhuma surpresa, né? Quer dizer, ele vem falando disso muito antes do surgimento desse escândalo do Banco Master, né? Então eu acho que o ministro está correto. Acho que a sociedade civil compreendeu isso, tem dado todo o apoio, né? E eu espero que haja uma maioria dentro do Supremo que se convença. Veja, e o Código de Conduta é um passo, é um elemento, né? É um elemento onde o Supremo vai deixar claro quais são as regras, o que ele não pode fazer. Agora, o passo mais importante é levar a sério o Código de Conduta, né? Quer dizer, isso é o fundamental. O que a gente precisa é sair, e o que eu estou cada vez mais preocupado é que nós tenhamos dificuldade em reconquistar uma confiança mínima necessária no Supremo Tribunal Federal, né? Que veja, não é de quem estar lá, é uma instituição da República e que se demonstrou nesses 40 anos, muito mais do que 40 anos, mas nesses especificamente, muito importante para a República. Então, essa é a preocupação de todos. Exatamente. Esse foi o professor Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo. Obrigada, professor. Pode voltar para a sua folga. Um feliz ano novo e que estejamos juntos em 2026, porque o senhor ilumina o debate. Muito obrigado. Um bom ano a todas, a todos os ouvintes. Esperamos que em 2026 nós consigamos superar esses desafios. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Um ótimo 2026. É isso, né, Débora? É uma coisa que vários especialistas vêm falando, essa necessidade de autocontenção, essa necessidade também de que haja um código para a sociedade entender e se balizar a respeito do que pode e o que não pode.
E isso que o professor trouxe eu acho muito importante, seria em favor do próprio Supremo, que as pesquisas mostram que tem aí uma parcela da sociedade que, por razões diversas, não acredita, não confia no Supremo Tribunal Federal, e isso precisaria ser resgatado para um conjunto da sociedade, não para esse ou aquele grupo ideológico, esse ou aquele lado do espectro político, né? Muito bem, a gente faz um primeiro intervalo, na sequência tem Repórter CBN, a gente volta com mais Viva a Voz. Fica aí. Viva a Voz de volta. Ana Carolina Tomé tem informações em Brasília, atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diga lá, Ana. Débora, temos atualização, sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de uma hérnia inguinal bilateral que foi realizada para conter uma crise de soluços na tarde desta terça-feira. De acordo com um novo boletim médico divulgado agora há pouco, o ex-chefe do Executivo apresentou novas crises ao longo do pós-operatório realizado na tarde de ontem. Diante disso, a equipe médica optou por complementar o bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais, medida indicada para o controle dos sintomas. Ainda segundo o comunicado, Débora, Bolsonaro ainda deverá ser submetido amanhã a uma endoscopia digestiva alta, com o objetivo de avaliar um possível refluxo gastroesofágico. Ele segue internado aqui no Hospital DF-Star em Brasília, onde permanece em acompanhamento clínico, realizando fisioterapia respiratória, utilizando um equipamento também para o tratamento de apneia do sono durante o período noturno e seguindo protocolos de prevenção contra trombose, segundo, então, essas informações. Até o momento, não há previsão oficial de alta hospitalar. E só para trazer mais um detalhe, né? O Bolsonaro está internado desde a véspera de Natal para a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. No entanto, devido ao quadro constante de soluços, o ex-presidente precisou passar por mais 3 procedimentos desde então, com o mais recente sendo realizado na tarde de hoje. Só lembrando com relação a essa questão de apneia do sono, um tratamento que foi iniciado também na data de ontem e, segundo essa nota, reforçando aí que a utilização desse equipamento para o tratamento de apneia do sono durante também o período noturno, no caso de saúde aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Então, portanto, a estada do ex-presidente no hospital ficando mais longa, né, Vera? A expectativa de uma alta no dia 1º já parece que não vai ser cumprida, não vai ser atingida. Pois é, Débora, um novo procedimento. A saúde dele realmente é bem complexa. Ele tem esses problemas aí no trato gastrointestinal, desde que sofreu a facada em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. Já foram 15 com esse de hoje, procedimentos, eram 13 com a operação da semana passada e agora mais 2 procedimentos, então no total já 15 vezes em que foi manipulada essa região, que é delicada, que é complexa, e as declarações dos médicos todas no sentido de que você consegue atenuar, amenizar, mas essa questão dos soluços, por exemplo, da forma como ele tem esses soluços persistentes, é difícil de fazer cessar completamente. Como eu disse ontem, e hoje eu voltei a conversar com uma fonte que transita nesse assunto, esse quadro tão complexo e tão persistente, tão duradouro, vai ser usado pela defesa do ex-presidente para tentar buscar de novo uma saída ali para uma domiciliar, chamada prisão domiciliar humanitária. Ela não está prevista exatamente nos códigos, mas ela tem sido adotada. Existe jurisprudência do Supremo nesse sentido. O general Heleno já foi, o Bolsonaro provavelmente estaria na mesma situação se não tivesse ele próprio contribuído para agravar a sua situação jurisdicional, quando meteu um ferro de solda, nas palavras dele mesmo, na tornozeleira eletrônica. Então, vai depender de como o ministro Alexandre de Moraes vai analisar esse conjunto de circunstâncias aí de saúde e decidir esse pedido, esse ofício, uma petição
da Defesa deve ser apresentado ainda agora, nessa semana. Não sei se ainda neste ano, porque este ano tem só mais hoje e amanhã, mas ainda nessa semana, para confirmar, para insistir que o ministro reavalie a situação e o deixe em prisão domiciliar, aí talvez sim, com uma tornozeleira, com alguma coisa para evitar risco de fuga, etc. Mas a situação dos outros que tentaram ou conseguiram fugir também não ajuda o Bolsonaro e nenhum outro réu dessa trama golpista. Muito bem, Vera, vamos fazer mais um intervalo e você que está nos acompanhando fica por aí, porque na volta a gente vai falar sobre a possibilidade de uma nova crise hídrica aqui em São Paulo e também sobre os dados do desemprego. Viva Voz de volta, Vera, para falar de uma situação que preocupa muito a população de São Paulo. O ouvinte que é daqui, quem não é também, né? Deve se lembrar do grave problema que passamos em 2014, a crise hídrica que tivemos aqui em 2014, que se estendeu por 2015 por causa da falta de chuva. Então o estado de São Paulo teve que apelar para o volume morto dos mananciais, teve também rodízio de abastecimento de água e a gente está próximo de uma situação como essa porque os mananciais que abastecem o estado estão com uma capacidade em torno de 26%. E o governador interino aqui do estado, Felício Ramute, interino porque Tarcísio de Freitas está viajando, né, de férias, disse que o volume das represas baixou para um nível já muito próximo do nível de 2014, e que o governo do estado está muito atento a uma possibilidade de falta de água. Tem pedido para que a população economize. O governador em exercício disse que, apesar do cenário preocupante, não tem perspectiva de racionamento no momento, mas está contando aí com a ajuda de São Pedro. Só que tem muitos moradores de bairros periféricos, bairros mais altos aqui da região metropolitana, que já têm relatado desabastecimento nas torneiras por um período muito prolongado. Se a chuva não vier e a situação se agravar, uma nova crise hídrica pode impactar a candidatura à reeleição de Tarcísio de Freitas? Eu acho que bastante, né, Débora? Assim como a gente tem falado aqui de problemas que podem impactar a candidatura presidencial do Lula, crise do INSS, a gente falou ontem da questão dos Correios, a gente também tem falado ali da questão da segurança pública, que é um problema para o Lula. Essa questão da privatização da Sabesp é algo muito associado ao Tarcísio de Freitas. Ele fez uma defesa enfática de que o serviço melhoraria, de que o modelo era seguro, de que a privatização traria benefícios para os cidadãos do Estado. Houve, inclusive, disputas, algumas prefeituras foram à justiça contra a privatização, alguns partidos políticos, parlamentares, e o governo fez de tudo para que ela ocorresse nos moldes que ocorreu e para que isso fosse uma bandeira positiva para o governador, seja em caso de reeleição, seja na hipótese de que ele fosse o candidato da direita à presidência da República. Nas duas circunstâncias, a segunda hoje em dia parece mais remota, mas não está de todo afastada, se der ruim na privatização, isso vai ser muito ruim para a imagem do governador e para esse discurso, que é um discurso que é um contraponto muito forte entre esquerda e direita, de que a privatização resolve todos os problemas. São Paulo já tem sofrido com o problema da Enel, que aí não é uma concessão do Estado, é uma concessão federal, pela qual o Estado, contra a qual o Estado até tem se insurgido, mas no caso da Sabesp, é uma concessão que o Estado de São Paulo levou a cabo. E que agora, diante desse problema da escassez de chuva e que começa a haver ali níveis críticos nos reservatórios, no sistema Cantareira e em outros, fica uma série de dúvidas, né, de se existe uma rede regulatória eficaz, se a Arcesp é eficaz para fazer a empresa prestar ali esclarecimentos, fazer um plano de contingência que seja o melhor possível, e se esses cortes, interrupções, rodízios, etc., servem a uma necessidade realmente de falta de chuva ou a alguma necessidade
visando o lucro da empresa. Então, tem muita dúvida no horizonte e isso pode sim ser um fator de desgaste para o governador, que até aqui é bem avaliado e tem uma reeleição que as pesquisas mostram que seria mais ou menos tranquila. Muito bem, vai ficar sob pressão, com certeza. Desde a crise hídrica de 2014 e 2015, algumas obras foram feitas que ajudaram, com certeza, nos últimos anos, mas também não tivemos uma estiagem tão prolongada como a que temos hoje. E essas estiagens vão ser cada vez mais prolongadas. E essa é a primeira estiagem longa após a privatização. Então, obviamente, esses assuntos vão ser conectados. Com certeza, e toda a questão da mudança climática, para a qual a direita ainda é muito refratária, que evita discutir e que tem impacto efetivo, né, nessa situação do regime hídrico e tudo mais, e que também certamente cobra um preço num momento como esse, e se junta, como você bem notou, faz uma confluência de temas ali que vão ser discutidos na campanha, sem sombra de dúvida. Vamos falar agora sobre os dados do desemprego. Matheus Maciel tem as informações do Rio de Janeiro. Oi, Matheus, boa noite. Débora, boa noite para você, para a Vera, quem está acompanhando a gente aqui no Ponto Final. O desemprego voltou a cair no país em novembro, renovou a mínima da série histórica iniciada em 2012. A taxa de desocupação no trimestre encerrado no mês passado foi de 5,2%, que configura uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao período de junho a agosto. Até então, o menor resultado havia sido registrado no trimestre que foi encerrado em outubro, com 5,4%. O rendimento médio real dos trabalhadores também foi recorde, chegando a R$ 3.574. Todos esses dados são da PNAD contínua mensal, divulgada pelo IBGE. Segundo esse levantamento, o país tinha 5,6 milhões de pessoas em busca de trabalho no trimestre que foi encerrado em novembro. É o menor número de desempregados já registrado nessa série histórica. Ao mesmo tempo, o número de pessoas ocupadas bateu novo recorde. São 103,2 milhões de brasileiros trabalhando. Com isso, a proporção de pessoas com 14 anos ou mais que estão ali entre empregadas chegou a 59%, que é a maior de toda a série. Apesar dessa melhora, a taxa de informalidade ficou em 37,7%, que é equivalente a 38,8 milhões de trabalhadores informais pelo país. A gente buscando por um outro recorte, usando dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nós vemos que o Brasil aumentou em 85 mil vagas formais de trabalho em novembro, e aqui a gente tem um contraponto deste dado. O desempenho, na verdade, representa uma queda de 19% quando a gente faz a comparação com novembro do ano passado, que foram abertas cerca de 106 mil vagas com carteira assinada na época. Então, a leitura que se faz do momento é de desaceleração. Esse é, inclusive, o pior resultado para um mês de novembro desde o início do novo CAGED, em 2020, quando os dados passaram a vigorar com métodos de coleta e integração novos. Até novembro, o país acumulou, no ano inteiro, o saldo positivo de 1.895.130 vagas em empregos formais. No período foram registradas mais de 25 milhões de admissões e um número próximo a 24 milhões de desligamentos. A gente ressalta que mais de 70% dessas vagas correspondem aos empregos considerados típicos, com contratos tradicionais, e as demais, pouco mais de 400 mil, são vinculados não típicos, como trabalho temporário e intermitente. Entre os 5 grupamentos de atividades econômicas principais do país, apenas comércio e serviços ficaram com saldo positivo. E aí, falando em relação aos estados do país, São Paulo liderou, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. Já Minas Gerais e Goiás apresentaram os piores desempenhos. Volto com vocês. Obrigada, Matheus Maciel, pelas informações. Só reforçando aqui, né, Vera, que o CAGED traz os dados do trabalhador formal, de quem é CLT, e os dados da PNAD contínua são dados mais amplos, que trazem os trabalhadores formais, informais e também os trabalhadores públicos. De um modo geral, a notícia é boa, embora os dados da formalidade tragam uma desaceleração. Mas é que a gente está numa situação de quase pleno emprego, né, Débora? Então é natural que haja essa menor criação de vagas, porque a gente já tem um número muito grande ali, um contingente muito grande de pessoas empregadas. E como o Banco Central vem tentando há bastante tempo
levar justamente a essa desaceleração da economia, era esperado que isso acontecesse. O CAGED, o número de criação de vagas formais em novembro foi menor do que no ano passado, 19% menor, mas foi maior do que era o projetado, né? Criaram-se 10 mil vagas a mais do que aquilo que se esperava para esse mês. Então, era esperada essa desaceleração, mas ela foi bem menor que o esperado. Então, não tem uma contradição exata entre os números que mostram ali o menor índice histórico de desemprego e esse CAGED que não é tão volumoso quanto o de novembro de 2024, mas ainda assim é maior do que o que se esperava para esse ano, em razão do fato de que a gente tem um choque de juros sendo praticado pelo Banco Central há meses e que quer levar justamente a uma redução da atividade econômica para que a inflação retorne para os índices ali dentro da meta e isso permita que esses juros comecem a baixar. Então, o Brasil termina o ano com a economia ainda mais acelerada do que o Banco Central gostaria para permitir um início da queda da taxa de juros. E, certamente, num ritmo de criação de empregos e numa situação de retrato geral do emprego no Brasil, que favorece o discurso do Lula de que ele agiu para os mais pobres, de que ele agiu para reduzir a desigualdade, que no governo dele foi um período marcado por crescimento em todos os anos, todos esses anos um crescimento maior do que as estimativas iniciais, né? Sempre o mercado projeta um índice de crescimento para o ano e tanto em 23 quanto 24 quanto nesse ano vai ser maior do que o projetado inicialmente. Então, é uma economia que cresce mesmo com esses juros lá nas alturas. É um crescimento que resiste às tentativas de arrefecê-lo. Ele é contínuo, ele é baixinho, mas contínuo, e isso faz com que também a inflação permaneça ali no teto de cima da meta. Muito bem, Vera, a gente ainda tem mais um tempinho aqui para um último assunto, uma situação que ocorreu. Essa semana o deputado federal Nicolas Ferreira, ele compartilhou por meio das redes sociais uma informação falsa sobre uma suposta taxação do governo em transações financeiras acima de R$5 mil. A Receita Federal divulgou uma nota, foi até rápida, uma resposta para desmentir a fake news, né? Que segundo a Receita Federal tem o objetivo de enganar as pessoas, não citou parlamentar. Aí a gente se lembra daquela história, daquela crise do Pix, que acabou afetando a imagem do governo no início do ano, e há outras críticas relativas também ao aumento da tributação, que foram levantadas pela oposição contra o governo. Aí o que a gente vê é que mesmo a Receita Federal tendo desmentido, ainda nas buscas, né, nos buscadores, ainda aparecem muitas pessoas com dúvidas sobre o assunto. Então aparecem termos como Receita Federal Imposto, Receita Federal Taxação. Ao que me parece que o governo ainda está tendo uma dificuldade para combater as fake news que porventura aparecem em relação a assuntos ligados à economia. É muita má fé, né? Gente que tem responsabilidade porque tem mandato e porque foi eleito, compartilhar fake news sem nenhuma base. Naquele caso do Pix, tinha ali uma resolução da Receita que era mal escrita, que era mal explicada e que suscitava algum tipo de dúvida, e a partir dali surgiu a fake news. Nesse caso de agora, é uma fake news tirada do absolutamente nada, criada com o propósito de causar pânico nas pessoas, voltada para um público muito específico, que o post do deputado Nicolas Ferreira fala ali em cabeleireiras, em motoristas de aplicativo, etc. Cuidado, alerta ali para que tenham cuidado, etc. E aí diz que vai haver essa taxação de aplicações, sendo que, de movimentação financeira, aliás, sendo que a gente sabe que não tem nada como um imposto sobre movimentação financeira no Brasil hoje. Já existiu no passado, não existe mais. Se tentou recriar ali nos meados dos anos 00, não houve sucesso
e, portanto, é muita má-fé você causar pânico financeiro na população, sobretudo nessa população que dá um duro danado para ganhar o seu dinheiro. Então, o post que cita o deputado Nicolas Ferreira fala: atenção motoboy, manicures, cabeleireiros, pintores, pedreiros, faxineiras. E o que me parece isso, né, Débora? Me parece uma tentativa de fazer ali um fogo de encontro ao fato de que esse público já deve ter percebido que essas são as pessoas que, de alguma maneira, vão se beneficiar da redução do imposto de renda a partir do ano que vem. Que, portanto, é uma medida do governo que tende a ser popular. E aí você tenta criar uma fake news negativa para diminuir o impacto positivo de medidas como a do imposto de renda, como aquela da conta de luz, que a gente discutiu aqui, que também atinge essa faixa mais baixa da população e que são provavelmente bandeiras que o Lula vai levar ao palanque. Então, o que a gente tem aí é uma tentativa de criar um caos e criar uma impopularidade para o governo a partir do mais absoluto nada, a partir de uma coisa inventada nos últimos dias do ano. Isso é lamentável, muito lamentável que as pessoas usem as suas contas para difundir isso, e isso mostra que existe sim uma necessidade de regulamentação de redes sociais. Não se pode publicar o que se bem entende, ainda mais em relação a situações que causam pânico na sociedade. Muito bom você ter destacado essa questão da irresponsabilidade por parte de um parlamentar, né? E a regulação das redes atuaria justamente no mal pela raiz, né? Porque quem aí dissemina. Se você disseminou uma notícia reconhecidamente falsa, que você já sabia que era falsa quando você começou a disseminar, porque esse é o caso, não tem nada que ampare essa história, você é responsabilizado e você tem de tirar, e as plataformas teriam de tirar imediatamente também. Porque mesmo o governo tendo tido uma resposta rápida, a Receita tendo tido uma resposta rápida, está com essa dificuldade de combater agora que a mentira já foi disseminada, que a informação falsa já foi disseminada. Então, combater o mal pela raiz, com certeza seria o melhor caminho. Vera, 7 horas já, a nossa passou voando. Então, amanhã, dia 31, você está aqui? Estou com vocês, e aí dia 1º eu fico lá pulando as 7 ondinhas e volto no dia 2, sabe? Combinado. Então amanhã tem mais Viva Voz. Um beijo, até. Até mais. Tchau, tchau.